Boa noite. Começa agora mais um programa Realidade aqui na sua PTV. Hoje, sábado, dia 2 de abril, estamos encerrando o mês que a gente homenageou todas as mulheres. E para encerrar este mês com chave de ouro, eu trouxe aqui a médica ginecologista Fabiana Bidala. Boa noite, Fabiana. É um prazer estar recebendo você essa noite. Boa noite, Cícero. O prazer é meu. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de passar algumas orientações para as mulheres. Fabiana, essa entrevista é muito importante porque foram diversos e-mails que a gente recebeu, tá? Pedindo uma pessoa para falar sobre a saúde da mulher. E como é um tema muito importante para as mulheres hoje em dia, então a gente resolveu trazer você no mês, né, que homenageia as mulheres, o mês de março, aí, que é dedicado às mulheres. Fabiana, começando, qual é o papel da medicina atual na saúde da mulher? Bom, hoje em dia, né, a medicina atual ela atua assim, mais num sentido preventivo. Então, uma consulta ginecológica, acredito que em todas as áreas, a gente deve ter, assim, seguir umas orientações, desde orientações alimentares, hábitos saudáveis, alimentações fracionadas, alimentos saudáveis, até a prática de exercícios físicos, combate ao fumo, evitar álcool. E, no caso da consulta ginecológica, até uma orientação na parte de higiene íntima, usar um sabonete mais adequado, mais apropriado, roupas mais leves, principalmente no verão, uso de calcinhas, mais para calcinhas de algodão. Então, são orientações gerais que a gente procura a falar para as pacientes e orientar também, assim, estar procurando pelo menos uma vez ao ano o ginecologista para estar realizando os exames preventivos. Nem todas as fases da vida, cada um tem as suas indicações, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, mas é prevenção mesmo. Fabiana, o exame do Papa Nicolau, né, ele é muito recomendado para as mulheres. Qual a importância dele e como é feito? Como é esse exame Papa Nicolau? Olha, o exame de Papa Nicolau é um exame realmente muito importante, desde que surgiu esse exame na década mais ou menos de 40, foi inventado por um médico, o Dr. Papa Nicolau, por isso o nome, e ele assim é conhecido com vários nomes, né? O Papa Nicolau, exame preventivo, citologia, é o mesmo exame. Ele é um exame simples, feito no consultório, deve ser realizado em todas as fases, após a atividade sexual, em todas as idades. A mulher deve procurar o ginecologista uma vez ao ano para fazer esse tipo de exame. E a técnica do exame consiste assim, numa coleta de células do colo do útero, da superfície do colo. Essas células são armazenadas em frascos, nós encaminhamos para o laboratório e lá o médico patologista analisa essas lâminas através de um microscópio. Então, uma análise de células do colo do útero. E a importância dele é na prevenção do câncer do colo do útero. Desde que começou a ser realizado de rotina, houve assim uma diminuição de 70% dos casos de câncer de colo de útero. Então, ele é um exame simples, barato e muito eficaz na prevenção. Ele detecta alterações bem iniciais, assim, a nível celular, e com isso você pode fazer um diagnóstico precoce, um tratamento, sem ficar sequelas para a paciente. É muito importante esse exame. Doutora Fabiana, como prevenir, né, o câncer de mama? É muito comentado hoje em dia também o câncer de mama, existe até uma campanha, né, de prevenção do câncer de mama. E como a mulher pode prevenir o câncer de mama? Bom, hoje em dia a gente tem visto assim um aumento no índice do câncer de mama.
cada vez mais frequente em países desenvolvidos, em países em desenvolvimento, e ele é o câncer nas mulheres, assim, o responsável pelo maior número de mortalidade. Então, hoje em dia, a gente tem uma preocupação muito grande com o câncer de mama. E a orientação é assim, no sentido também da prevenção e de fazer um diagnóstico precoce. Ainda assim, não tem como evitar, né? Então, o ideal é diagnosticar precocemente para poder fazer um tratamento com grandes chances de cura, aumentando a sobrevida dessa paciente. E assim, a gente orienta todo ano procurar o ginecologista, vai ser feito o exame, o médico vai examinar, vai provavelmente assim detectar se tiver alguma alteração. Tem alguns exames também, mas também é importante a paciente fazer o autoexame, né? Então, uma vez por mês, ela está olhando na frente do espelho o tamanho das mamas, se ela percebe assim, alguma alteração na pele, alguma vermelhidão, alguma irritação, se sai alguma secreção da mama, não assim tipo leite, mas uma secreção avermelhada ou amarronzada. É importante ela procurar o médico e aí, assim, detectando alguma alteração, imediatamente ao médico. Senão, ela deve procurar fazer esse autoexame longe das menstruações, uma semana depois, porque o período menstrual é um período que, às vezes, a mama está um pouco inchada, então, às vezes, é mais difícil, ela vai confundir. Então, o ideal é fazer um autoexame longe das menstruações, indo ao ginecologista. Ele vai examinar e, dependendo da idade, solicitar os exames. Hoje em dia, temos muitos exames de imagem para assim, prevenção do câncer de mama, né, diagnóstico precoce. Um dos mais importantes ainda é a mamografia. Né, assim, não existe um programa oficial, mas recomenda-se que toda mulher, a partir de 40 anos, deve estar fazendo de rotina esse exame. Se ela tem uma parente de primeiro grau, mãe, irmã, com câncer de mama, ela deve começar mais cedo, assim, em torno mais ou menos de 10 anos antes do aparecimento do câncer na parente. Então, se a parente teve um câncer de mama com 45 anos, o ideal é que ela comece com 35 a fazer o seu rastreio. E hoje em dia, assim, o que a gente vê que tem um papel importante é o ultrassom das mamas. Então, muitas mulheres jovens, o ultrassom ele tem uma sensibilidade maior. Tem alguns casos que a mamografia não é suficiente, então a gente complementa a avaliação dessas mamas com o ultrassom, uma mama mais densa, constituída por muitas glândulas. O ultrassom ele tem se tornado cada vez mais importante e também como uma forma de rastreamento, junto com complementação da mamografia, também tem sido realizado hoje em dia. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouco eu volto e continuo conversando com a doutora Fabiana Vidala. Voltamos para o nosso segundo bloco. Eu continuo conversando com a doutora Fabiana Vidala, ginecologista. Doutora Fabiana, quando ir a primeira vez ao ginecologista? A mãe muitas vezes tem dúvida, né, de quando levar a sua filha adolescente no ginecologista. Quando deve ser levada a primeira vez a criança no ginecologista? Bom, existem algumas situações que uma avaliação médica assim, especializada deve ser de imediato. Então, no caso, se a paciente estiver sentindo tiver cólicas, alguma alteração menstrual, alguma queixa de corrimento, coceira, alguma coisa que a mãe perceba de diferente, deve ser levada.
Mas, assim, a menina, quando ela vai passar nessa fase da puberdade, é uma fase de mudanças. Então, o corpo muda, os hábitos, ela deixa a boneca. Então, assim, é uma fase um pouco confusa para os pais, né? Muitos pais não sabem lidar com essa situação. E então, às vezes, assim, o ginecologista ele atua na forma de orientar esses pais, que esse período que ela começa a menstruar pode ser um período que pode ter muitas irregularidades menstruais, ela pode ter assim muitas cólicas, um fluxo menstrual maior, não tem um padrão regular. Então, é necessário, às vezes, essa orientação. E a menina, às vezes, sente vergonha de conversar com os pais sobre determinados assuntos. Então, assim, deve ter um diálogo entre os pais e a filha, e no sentido dela poder se abrir e procurar um profissional que possa ajudá-la, orientação sobre prevenções de doenças. É importante assim, a mãe levar a filha antes da primeira relação sexual, porque aí o ginecologista pode orientar os métodos de prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, prevenção de uma gravidez indesejada, orientações sobre ciclos menstruais, medicamentos, assim evitando uma automedicação, ela ir procurar a farmácia, às vezes um tratamento que não é o mais correto para o caso dela. É sempre importante a gente deixar a paciente à vontade, ela ter confiança, e não tem assim um momento certo, né? Esse tipo de orientação, às vezes, desde a primeira menstruação, já pode ser dada essas orientações para a paciente. E os pais dão uma abertura, um diálogo para poder levar a filha ao ginecologista. Eu acho que de uma maneira geral, e sempre que surgir uma dúvida, levar. E seria bom ter o pai, né, e a mãe conversar com o ginecologista também, né, para entender um pouco mais sobre a filha, não é isso? Sim, a orientação é tanto para os pais quanto para a filha. Já existem muitas dúvidas nesse período, né, a respeito da menstruação, como fazer uma abordagem, talvez assim, na parte sexual da filha. Então, às vezes, esse tipo de orientação é importante nessa fase. Doutora Fabiana, o que é a menopausa e como tratar essa menopausa? Bom, a menopausa é a data da última menstruação, a parada da última menstruação da mulher, né? Então, é assim, é quando os ovários param de funcionar. E isso ele pode acarretar muitos sintomas, né, que podem ser significativos para a mulher. Então, assim, às vezes a paciente ela apresenta poucos sintomas, passa bem por essa fase, mas muitas vezes são sintomas que afetam tanto a parte psicológica, como as ondas de calor, a insônia, alterações do humor, irritação, são bem variáveis. Então, assim, normalmente a mulher ela costuma esperar essa fase de uma forma muito negativa, né? Existem muitos mitos sobre a menopausa, os incômodos, e isso que a gente tem que deixar de lado, mudar a mentalidade das mulheres, né? Hoje em dia, assim, tem aumentado muito a expectativa de vida das mulheres. Então, assim, elas passam 1/3 da vida nessa fase da menopausa, pós-menopausa, do climatério. Então, elas têm que encarar essa fase, isso daí, como uma fase da vida e estar preparadas, mais ainda, adquirir hábitos alimentares saudáveis, prática de exercícios constante para prevenir. Nessa fase ocorre um aumento muito grande do desgaste dos ossos, então a atividade física é extremamente importante, desde caminhada, alongamento, até uma musculação, tudo isso
ajuda muito na melhora dos sintomas. E também existem os tratamentos medicamentosos, que vão desde hormônios naturais, fito-hormônios, à base de soja, fitoterápicos, até hormônios sintéticos mesmo, para repor esse hormônio que a mulher deixa de produzir. Mas, assim, cada caso é um caso. Então, a gente tem que avaliar. Existem muitas contraindicações, indicações e contraindicações. Então, cada pessoa tem que ser avaliada individualmente e conversar com o seu ginecologista e escolher o melhor tratamento para essa fase. Vamos ao nosso segundo intervalo comercial e daqui a pouco eu volto para o terceiro e último bloco conversando com a doutora Fabiana Vidala. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Doutora Fabiana, como a gente está com um tempinho meio escasso aí, temos muitas perguntas mandadas aqui para os nossos e-mails, eu vou fazer duas perguntas, englobando várias perguntas nestas duas perguntas. A primeira é sobre o HPV. O que é o HPV? Quais os perigos que o HPV causa para a mulher? A principal forma de contato e qual o meio de prevenção? Bom, o HPV é um vírus papiloma humano. É um vírus que se transmite praticamente através do contato sexual. Esse tipo de vírus, o HPV, existe mais de 100 subtipos. Tem vários subtipos e assim existem os de alto risco, são chamados de alto risco porque eles têm um maior risco para o câncer do colo do útero. E os de baixo risco, que são os que são mais responsáveis pelas verrugas genitais. Então, assim, a importância dele, principalmente o de alto risco, porque ele está muito relacionado ao câncer do colo do útero. 99% das mulheres com câncer do colo do útero têm uma relação com um contágio do HPV. E assim, hoje em dia a gente vê uma frequência muito grande de HPV. A mulher que já iniciou a atividade sexual, assim, uma porcentagem de perto de 80% dessas mulheres com atividade sexual já tiveram contato com o HPV. Então, a maioria já teve. Muitas não sabem disso porque não manifestou. O HPV, ele age, assim, ele se manifesta quando a pessoa está com suas defesas diminuídas, a resistência diminuída, ou em algumas situações, como a gravidez, no caso de uma depressão, quem fumante tem maior facilidade de desenvolver a doença. Então, algumas situações esse vírus se desenvolve, se manifesta através ou das verrugas ou de lesões. Essas lesões no colo, são lesões no colo do útero, são lesões microscópicas, né, que a gente só vai detectar no exame do preventivo, no exame do Papa Nicolau. Assim, muitas vezes através de um microscópio também. Então, são lesões que são precursoras de câncer, que, se diagnosticadas precocemente, têm tratamento, cura de 100%, e não chega, a evolução para um câncer dessas lesões é muito lenta. Então, assim, quando a pessoa tem um diagnóstico de HPV, o ideal é assim, procurar um ginecologista, ter uma orientação, não se apavorar, porque essa evolução é lenta e, às vezes, a pessoa acaba assim, buscando informações na internet, muitas vezes não são as mais corretas, entra em desespero. O contágio também, assim, ele pode ser feito há muitos anos atrás. Então, às vezes, a pessoa manifestou naquele momento, mas ela adquiriu o HPV
Porque o período de incubação dele é muito grande. Então, às vezes, ela adquiriu aquele vírus há muitos anos atrás. Então, não dá para dizer assim que foi naquele momento que ela adquiriu o vírus. O importante é o tratamento, né? Hoje em dia, existem muitas maneiras de prevenir o HPV. A mais fácil é a realização anual do Papa Nicolau. Mas existem as vacinas contra o HPV, contra os principais tipos do HPV. E ela já pode ser feita a partir de 9 anos de idade. Então, a pessoa ainda não tem a vida sexual, não entrou em contato com o vírus, ela vai tomar a vacina, vai adquirir os anticorpos e não vai chegar a ter nenhum tipo de manifestação. É importante a prevenção desse vírus. E essa vacina, ela é fornecida pela Secretaria de Saúde, pela rede pública de saúde? Não, no momento ainda não. Essa vacina ela pode ser adquirida nos consultórios particulares. São 3 doses da vacina, né, mas, por enquanto, ela é particular, uma vacina particular. Doutora Fabiana, ainda tivemos algumas perguntas, muitas perguntas, aliás, sobre pílulas anticoncepcionais, né? Eu vou englobar a maioria delas aqui para a senhora dar uma explanada sobre tudo isso. Muito se diz que o anticoncepcional engorda, é verdade. Tomar pílula há muito tempo torna difícil engravidar? A pílula aumenta o risco de câncer de mama? E a última pergunta é: a pílula é perigosa para mulheres acima de 35 anos? E tem mais uma aqui: existem pílulas especiais para quem está amamentando? Bom, as pílulas, os anticoncepcionais, assim, são os métodos anticoncepcionais mais difundidos, que a maioria das pacientes preferem por ser um método simples. E hoje em dia as pílulas mais modernas, elas têm uma baixa dosagem hormonal. Então, os efeitos colaterais são muito pequenos, né? Existem muitos mitos em relação aos anticoncepcionais orais, mas a gente vê que as pílulas mais modernas não engordam, normalmente as pessoas passam bem, tem poucas reações com ela. E a gente tem que ver cada caso, analisar, existem muitos tipos, então a gente tem que analisar qual o melhor para cada paciente. Algumas são melhores para a pele, outras têm menos hormônio. Então, a gente analisa no conjunto a paciente para indicar o nome da pílula para ela, né? Existe, no caso da amamentação, existe uma pílula especial que não contém estrogênio, uma pílula que não passa no leite, que não vai interferir, não diminui o leite, não passa para o bebê, uma pílula própria para amamentação. Após os 35 anos, em alguns casos também, a paciente que é hipertensa, a paciente que é diabética, existem umas contraindicações ao uso de pílula. Então, assim, após os 35 anos, aumenta muito o risco para efeitos circulatórios, o risco para trombose, algumas complicações. A gente prefere usar um certo tipo de pílula ou outros métodos próprios para essa fase, né? E, de uma maneira geral, assim, a pílula, ela previne, ela é até considerada uma prevenção para o câncer de ovário, para o câncer de endométrio, e ela não aumenta o risco para o câncer de mama. Ela melhora muitos sintomas da paciente, cólicas menstruais, TPM. Então, ela serve até como um tratamento, além da prevenção de uma gravidez inesperada, ela também serve como um tratamento de cólica, de TPM, alguns sintomas que a paciente possa ter. E ela engorda? Não, não engorda. Não. Acho que é o terror das mulheres, acho que é engordar. Doutora Fabiana, eu quero agradecer a presença da senhora aqui no nosso programa, esclarecendo um pouquinho mais para as mulheres aqui de Espírito Santo do Pinhal sobre pílulas, sobre HPV, sobre menstruação, sobre a menopausa, né? Todos os assuntos que nós abordamos aqui hoje. E eu quero informar a vocês
que quem tiver mais dúvidas, alguma coisa, não precisa só ser na área ginecológica, que é a área de saúde, mande para a gente o e-mail programarealidade@yahoo.com.br, porque aí a gente vai poder chamar um profissional da área para vir aqui responder para vocês as dúvidas que vocês, porventura, puderem ter. Então, foi um prazer, doutora Fabiana, poder estar aqui entrevistando você essa noite. Obrigada pelo convite, Cícero, eu que agradeço. E eu quero informar a vocês que vem aí o 15º Pinhal Fest, com muita coisa boa aí, vem Jorge Mateus, dia 16, dia 17 vem o Munhoz e Mariano, no dia 18, Henrique e Diego, e no dia 19, Gustavo Lima, no mês de junho, tá? 16, 17, 18 e 19 de junho. Eu quero agradecer a audiência de todos vocês, ao Casalex Center, que cede os móveis para a realização do programa, e até a próxima semana.